Graças e paz, meu irmão, gratidão damos a Deus por mais um dia que a gente pode dedicar ao Senhor, dedicar a mergulhar no profundo de sua palavra, buscando um direcionamento e entendimento. Que maravilha! Hoje, dia 16 de janeiro de 2025, chegamos ao tão, não vou dizer temível livro de Crônicas, mas chegamos ao livro de Crônicas, que é um livro que, sinceramente, é muito difícil, é muito complexo até para a gente poder extrair uma mensagem específica sobre ele, principalmente no que se refere aos 9 primeiros capítulos. Depois dos 9 primeiros capítulos, a nossa dificuldade em relação a Crônicas é poder acrescentar algo mais em relação ao livro de Reis. Mas o livro de Crônicas vai representar um desafio, porque primeiro eu vou tentar não fazer aquilo que nós habitualmente fazemos, o que é pular os 9 primeiros capítulos de Crônicas. Por quê? Porque na nossa leitura bíblica, né, na leitura bíblica do crente, ou daquele que teme a palavra do Senhor e no amor da palavra do Senhor, por ele ter dificuldade, primeiro, em ler os nomes que aparecem, segundo, em fazer uma associação correta da representatividade dos personagens, o livro de Crônica mais parece um emaranhado de nomes, os 9 primeiros capítulos, do que efetivamente ter uma mensagem ali. Mas aí está o desafio, porque se nós buscamos no Senhor direcionamento e entendimento da sua palavra, nós cremos que toda a Escritura, como a própria palavra de Deus, diz que ela é fonte para inspirar, para corrigir, para redarguir, para orientar. Ela é fonte, tudo que está ali, ela tem uma, vamos dizer assim, uma qualidade tangível, uma qualidade que nós devemos buscar. E é esse o nosso desafio. Então, irmãos, espero que a gente consiga. Se a gente não conseguir, confesso que, devido à sua complexidade, a gente entrega nas mãos de Deus e a gente passa para os capítulos subsequentes que tem histórias mais palpáveis, mais compreensíveis ou mais direcionadas para uma mensagem. Mas, inicialmente, o livro de Crônicas, ele se centra na sua história, basicamente o foco da sua história ele tem como o reino de Judá. Quando a gente pesquisa na internet, pesquisa estudos, pesquisa algumas informações a mais sobre o livro de Crônicas, nós temos isso. Então ele baseia como se o livro de Judá, o reino de Judá é a sua referência, como as coisas transcorreram. Por quê? Porque ele vai pegar, nós temos nesse tempo o reino de Israel que foi entregue à Síria, foi, vamos dizer assim, abandonado, e temos o reino de Judá, que foi para a Babilônia. E o livro de Crônicas começa com alguns questionamentos de quem foi o seu escritor, e há uma tendência de ser considerado como Esdras o seu escritor. Não é uma, vamos dizer assim, uma certeza absoluta, mas há uma tendência. As histórias contemplam também o livro de Neemias, por exemplo, livro de Esdras. Então, e ele se centra basicamente agora não com o povo de Judá no cativeiro, mas com o povo de Judá voltando do cativeiro. E a ideia central dele, inicialmente, além de outras ideias e outras perspectivas que nós podemos dar dentro do livro, é que no livro de Crônicas é como se fosse uma retomada histórica da composição familiar, a quem pertencia cada, vamos dizer assim, cada família ou cada judeu que estava voltando para Jerusalém ou para suas terras ali, né, para quem está voltando, para que pudesse, ao chegar na terra, ele tivesse, por exemplo, uma possibilidade ou uma realidade de tomar posse daquilo que era deles, ou que pertencia a eles. Nós devemos lembrar que quando as tribos de Israel, ou o povo judeu, vamos chamar assim, eles mergulham ali nas regiões, na Mesopotâmia e diferentes, mergulham nessas regiões buscando agora atender a ordem de Deus e tomar posse das suas terras, quando assim eles os fazem, é dividido as terras de acordo com os filhos. Então cada filho ficou, vamos dizer assim, loteou a sua terra. E a partir daí, essas terras que são do Senhor, mas elas estão na posse direta daquelas famílias e não deveria ser passado para as outras tribos. Tanto que os casamentos, eles eram devidamente pensados, como foi o caso daquelas filhas, me esqueci que era o personagem que morreu sem ter filhos, e elas foram reclamar a Moisés o direito de receber terras. Nós, inclusive, verificamos isso num dos devocionários quando estávamos lendo os livros de Êxodo. E lhe foram concedidas terra, mas um pouco depois foi observado a possibilidade daquelas tribos perder suas terras, e o próprio Moisés estabeleceu uma regra ali paralela para que elas casassem dentro da sua própria tribo. Então a gente vai ver no cenário, então eles estão voltando, então o povo eles já foram para a Babilônia devido às suas desobediências, ou seja, devido a eles estarem em idolatria, perdidos, esquecendo o Senhor, quando chegou ali o rei Manassés, e isso, vamos dizer assim, se multiplicou bastante, então o povo praticava imoralidade dentro do templo, levantou outros altares a Deus dentro do templo, ou seja, Deus, nosso Senhor, estava praticamente completamente esquecido, não só na prática comum com todo o povo, como até mesmo nos seus corações. E eles, dentro da Babilônia, isso se intensificou bastante. Então, eles, ao retornarem, eles começaram a retornar, e aí a gente
faz um paralelo no nosso devocional de ontem, quando o rei Joaquim, ele começa a ser honrado, né, pelo novo rei babilônico, para que a gente possa ser justo. E os nomes a gente vai fugindo da mente, é impressionante. O novo rei babilônico, que era o Evil-Merodach, né, que tira o Joaquim, que já estava mais de 37 anos dentro da prisão, fazendo que assim, uma manifestação, ou seja, uma evidenciação pública da ação de Deus, para dizer assim, que iria, vamos dizer assim, queria novamente lidar com o povo de Israel, que ali já está o povo de Israel, quando a gente falando aqui Israel, especificamente o povo de Judá. E a gente tem que ter em mente que a tribo de Israel é devido que Israel são os filhos de Jacó. Jacó é Israel. E aí Israel, Jacó sendo Israel, ele acaba sendo. Então nós temos todo esse cenário aqui. E vai passar por diversos nomes ali a partir do capítulo 1. Então quando a gente ler o livro de Crônica do capítulo 1, a gente parece que não tem muito sentido. A gente vai começar a ter sentido efetivamente quando você chega lá no capítulo 9, porque, apesar de haver uma repetição, mas há uma clareza que o povo está voltando para Jerusalém. Então, é nesse foco. E aí ele vai trazer uma série de personagens, partindo da linhagem já desde Adão, né? Mas dentro da linhagem de Adão, ele já vai direto para quem ele quer, que é a partir ali de 7 Enos, para dar, porque ele vai reconstruindo a linhagem do próprio rei Davi e a linhagem de Jesus Cristo. E o interessante dentro dessa série de personagens, ele não segue os personagens como nós conhecemos. E às vezes ele nomina também vários personagens, que os nomes para a gente são nomes de completos desconhecidos, dando para a gente um direcionamento, como ele está tratando também, não só da importância do personagem, como é o caso de Adão, de Sete, né? Como é o caso também, vamos pegar aqui, da linhagem dos filhos de Abraão, né? A formação também dos povos caldeus, cananeus, filisteus, que vem ali também dos filhos de Cã. Então a gente vai vir os próprios edomitas, que vêm através de Esaú, e ele, inclusive, ele vai trazer dentro do texto ele traz também esses personagens importantes, e não. E lá na frente, quando ele vai, lá no versículo 43, por exemplo, ele diz assim, esses são os reis que reinaram na terra de Edom, antes que reinassem reis sobre os filhos de Israel. Aí ele traz, ou seja, e aí ele já vai mostrar, por exemplo, como essa questão de reis já começava, vamos dizer assim, a fazer parte ali do povo judeu, e como isso influenciou para que o povo já no tempo de Samuel, aproveitando ali, vamos dizer assim, a fragilidade ou a má conduta dos filhos de Samuel, se você olhar os nossos devocionais, ou milhares de outros devocionais na internet aí, de outras pessoas que preparam a palavra do Senhor e que tem muito mais, um conhecimento anos-luz mais profundo que eu, mas cada um tem a medida do seu coração voltado, e eu creio que a medida do meu coração está no ponto certo voltado ao Senhor, porque eu tenho sido, vamos dizer assim, alimentado, e eu tenho reconhecido cada dia mais a minha fragilidade, a minha fraqueza e a minha dependência no nome do Senhor. E esse é o propósito aqui. Então, resumindo, falando sobre Crônicas, principal, o livro primeiro. Então ele vai trazendo toda essa série de famílias, né? De famílias que aos nossos olhos são importantes, e aos nossos olhos uns nomes que a gente desconhece completamente. E vai mostrando também para aquele povo que, apesar de ter povos ou nações que se colocaram contra o Senhor, mas essas origens, o Senhor, em algum momento, tinha interesse de tratar com todas essas nações, apenas usando os judeus ou a nação de Israel como a sua grande referência, a sua grande, vamos dizer assim, a sua grande coisa. Passa por vários, e nomes muito mais conhecidos. Nós temos Isaac, temos Abraão, temos Esaú, temos Ismael, ele inclusive faz uma referência a Seir, que foi uma família que não era judeu, mas que se envolveu ali no tempo ali dos judeus, no meio dos judeus, adquirindo a sua, vamos dizer assim, a sua própria cultura, né? Fazendo parte e sendo honrado, aparecendo aqui dentro do processo. Ou seja, essa série de nomes, além de estar sendo honrado, há uma marcação para que possa, vamos dizer assim, situar aqueles que voltam do cativeiro para se identificar a quem pertence, quais são os seus direitos e o papel que cada um deveria se desenvolver. E aí a gente vai transcorrer isso, vamos tentar também fazer nos demais versículos. E por mensagem final que eu deixo procure identificar a que família terrena você pertence, é importante, porque existe uma responsabilidade da sua família aqui, mas muito mais do que isso. E aí, parafraseando uma mensagem que foi dada ontem pela irmã Suelen na Capela Evangélica da Aeronáutica, uma mensagem muito simples, mas muito edificante, nós podemos dizer assim, mas apesar de tudo isso, nós falamos sobre famílias terrenas, mas procure não se desvencilhar da sua verdadeira paternidade, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele era o Pai de todas essas nações, mesmo de todo esse povo, mesmo que milhares deles aqui que estão sendo narrados e citados, principalmente os que originaram os cananeus, originaram os filisteus, originaram os edomitas, uma opção de ali acabar não haver um reconhecimento direto, mas a nossa paternidade pertence a Cristo. E quanto antes você reconhecer e viver isso, a tua vida será muito mais próspera, muito mais abençoada, porque você tem um DNA real, um DNA de filho. Tá certo? Fica na graça de Deus Pai Todo-Poderoso, e que a gente possa vencer esse desafio de fazer devocionais em cima de capítulos que normalmente são, vamos dizer assim, rejeitados devido à complexidade que ele traz. Que o Senhor lance sobre nós a sua misericórdia e que Ele nos guarde, irmão.